Para viver esse novo, eu preciso da base. Lembra naquela passagem que fala que o fundamento é Cristo? Aí o que eu uso para construir pode ser ouro, pode ser prata, como pode ser madeira, feno e palha. Então, a base vai ser sempre Cristo. Eu posso dizer, não, eu conheço a palavra, eu tenho a base. E aí, com o que eu vou construir agora? Com materiais nobres, ou eu tenho um bom alicerce, que é Jesus, mas eu continuo construindo com coisas frágeis, ou seja, uma vida de instabilidade, uma vida guiado por sentimentos, quando essa vida deveria ser guiada pela fé e pela palavra. Então, vamos recomeçar. Trazer para a nossa vida, Senhor, o que é esse recomeço para mim? É na minha vida espiritual, é no meu casamento, é no meu relacionamento com meu pai, meu relacionamento com meu filho, é aquela pessoa que eu estou ali sem falar com ela, ou aquela pessoa que eu prejudiquei, eu não tenho como ir à frente, seguir em frente com essa pendência, com aquela pessoa, com aquele problema, com aquela situação que não foi mudada, não foi resolvida, talvez eu nem entrei em contato, eu nem busquei um meio. Às vezes não é uma pessoa, às vezes é uma circunstância. O que é? Vamos trazer essa consciência, em nome de Jesus. Fala comigo, por gentileza. Reparação para restauração. Não dá para a gente construir nada novo em cima das coisas velhas. A gente precisa ajustar. Muitas vezes a gente pode se privar de bênçãos, pessoal, porque a gente quer passar por cima das coisas. Muitas vezes a gente quer jogar as coisas para debaixo do tapete. E não dá para seguirmos para uma grande vida carregando âncoras, arrastando pesos, deixando coisas para trás. Um grande exemplo disso, que a gente vai ler um pouco sobre essa história, é o próprio exemplo de Jacó. Deus não tinha como fazer dele o Israel enquanto ele continuasse com pendências na vida dele. Pendências familiares, pendências de caráter. Não dá para nós irmos para um outro nível carregando sujeira do nível anterior. A gente pode lembrar daquela passagem da mulher que tinha 10 moedas, né? Tinha 10 dracmas, e ela perdeu uma. E ela não desprezou, falou, não, eu tenho mais 9, eu posso ficar sem uma. Não, ela teve que parar, acender a luz e começar a limpar. E ela achou. Então, antes de nós irmos para algo novo, a gente precisa ver o que de bagunçado, o que de sujeira que nós ainda temos carregado. Porque uma pessoa que ela foge, como o Jacó, ele fugia de coisas. E ninguém foge de uma coisa. Aquilo se torna um padrão. A pessoa, ela foge de pessoas, ela foge dela mesma, ela foge de enfrentamentos, ela foge de resolver, ela procrastina decisões. Então, uma pessoa que ela foge, ela não foge só de enfrentar tirar uma satisfação ali, de resolver um problema com o marido, com a esposa, com o irmão, com o pai, com a mãe. Ela vai fugir de Deus quando ela se sentir culpada. Ela vai fugir de um enfrentamento. Às vezes ela está sendo prejudicada no trabalho dela, mas ela não enfrenta. Ela foge de resolver as coisas. E uma coisa que a gente precisa cansar, pessoal, parar e analisar, é que às vezes a gente tem que se cansar de sermos as pessoas que nós temos sido. Às vezes o Espírito Santo já falou no seu coração sobre diversos pontos. E talvez a gente está ainda passando por cima, achando que Deus está ignorando. A gente pode ignorar, mas Deus não vai ignorar. Deus não pode passar por cima da palavra dele. Então a gente tem que se cansar de ser crítico. A gente tem que se cansar de não ter autorresponsabilidade. A gente tem que se cansar de ser o tipo de pessoa que estraga relacionamentos, que tem problema com todo mundo, que toda vez que resolve um problema, ele vai lá e pega ele de novo.
Ele resolve um problema familiar, depois de um tempo ele vai lá e se sabota de novo. Ele paga uma dívida, depois ele volta a se endividar novamente. Então, são padrões. Então, como é que Deus vai me abençoar, por exemplo, com 10 vezes mais? Se eu continuo caindo nos mesmos erros. 10 vezes mais endividado, por exemplo? Não faz sentido. Como é que o Senhor vai restaurar o meu casamento se eu não faço as reparações? Sem reparação, não há restauração. Eu quero uma restauração, mas eu quero que tudo mude, mas sem eu me reparar. Sem eu analisar aquilo que cabe a mim tirar os pesos desnecessários, aquilo que cabe a mim colocar força para mudar. Aqui nós vemos, o Deus estava abençoando Jacó, mas ele ainda carregava o enganador. Ele carregava ainda um velho padrão. Então, a gente tem que se cansar de repetir os erros antigos, os mesmos erros. Então, se eu tenho uma palavra, se eu tenho uma palavra, não faz sentido eu fugir. Porque a palavra me garante a vitória. Então, se eu tenho uma palavra, eu confio em Deus. Não tem por que ser diferente. Se eu tenho uma palavra, eu vou lá e dou o passo de fé. Eu acerto as coisas com as pessoas, eu mostro uma determinação em mudar para vencer. Então, o que eu preciso fazer? Não tem pessoas que para o trabalho, ela fala isso, me fala o que eu preciso fazer. O que você precisa? Isso? Então bom, eu vou botar força nisso. Para muita coisa a gente bota força. Mas às vezes, no relacionamento, às vezes com Deus, às vezes no nosso caráter, a gente não bota essa força tão intensa. Às vezes para uma meta profissional, a gente foca ali, acorda mais cedo, estuda, dorme mais tarde, mas às vezes Deus está querendo algo de nós. A mudança do nosso caráter, que às vezes é algo que a gente está carregando aí, há 20, 30, 40, desde que nasceu, às vezes pegou aquele padrão do pai, pegou o padrão da mãe, e não tem como Deus me colocar em algo novo se eu continuar nesse passo velho. Olha só, aqui em Gênesis 31, 13. Sou o Deus... A gente teve que dar uma enxugada, porque é uma bela de uma história aqui, quer ver? Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Sai agora desta terra e volte para a sua terra natal. O Jacó estava lá com Labão e Deus mandou ele sair daquela terra. Porque um dia ele falou, você vai voltar e vai conquistar tudo isso daqui. Só que ele fez do jeito errado. Ele simplesmente fugiu, ele não saiu pela porta da frente. Ele saiu pela porta dos fundos. 3 dias depois, Labão foi informado que Jacó tinha fugido. Isso não é coisa de um homem de Deus. Mas olha só. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu. Cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Porque o espírito de Labão aqui era de acabar com Jacó. E Deus falou para ele, não fala nada, não promete nem ameaça. Tem o poder, eu pulo para a atitude do Labão aqui, falando com Jacó. Tem o poder para prejudicá-los, mas na noite passada, o Deus do pai de vocês me advertiu. Cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Disse ainda Labão a Jacó, pulo para o 51. Aqui estão este monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai Isaque. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou, e depois voltou para a sua terra.
Então aqui nós vemos, pessoal, que o Jacó, ele não era um homem confiável ainda. Porque como é que a família dele, a esposa, a mulher dele, os filhos dele, poderiam confiar num homem como Jacó? Jacó era o instável. Jacó é aquele que deixa rastros, que foge dos problemas, que foge dos desafios. Então não dá para confiar em pessoas assim. Não dá para confiar porque não tem segurança. Qual segurança que essa família tinha no Jacó? Ele sempre estava nessa pressão, sempre estava nessa tensão. Agora estava aqui os parentes de novo, o Labão, toda essa pressão, ó, o que vai acontecer? Ó, o tio está chegando, o meu tio está chegando, meu pai está chegando, olha só, o que vai acontecer? Vai acabar comigo, vai destruir com tudo, vai matar o meu pai. Olha a tensão que esse homem causava na família dele por conta desse Jacó, desse velho homem. Não dá para confiar numa pessoa assim. Porque para viver uma vida abençoada, eu preciso amadurecer. Não dá para ficar do mesmo jeito. E se você ler, ó, porque a gente pulou bastante, ó, do 31, ó, seria do 1 até o 55. E a gente foi cortando partes aqui para não ficar tão longa. Mas você vê ali, ó, se você ler todo o capítulo, depois leia lá o capítulo 31. Eles tinham muita roupa suja para lavar. Eles tinham muita coisa guardada um com o outro. Jacó tinha muita mágoa ali guardada. Mas, veja, como Deus preparou tudo. Deus impediu que ele fugisse, porque o Labão encontrou ele. E Deus impediu que o Labão atrapalhasse, prejudicasse, maltratasse, ou ferisse, ou causasse danos, porque ele falou, eu tenho poder para te prejudicar, mas eu não posso. Porque Deus, o Deus de vocês, porque não era o Deus de Labão, o Deus de vocês me apareceu em sonho e falou, ó, não faz promessa nenhuma, não fala nada. Então veja, que há momentos que Deus aperta de uma situação em que não dá para fugir daquele enfrentamento. Eles precisaram se acertar. Não dá para Deus me colocar, estou sendo repetitivo para a gente guardar isso, ó, não dá para Deus me colocar num novo patamar, vivendo os mesmos padrões. Então, ó, Deus teve que segurar o Jacó, Deus teve que segurar o ímpeto de Labão para que eles pudessem se acertar. Isso pode ser, como o caso dele, com um sogro, mas isso pode ser com o irmão, isso daí pode ser com um filho, isso pode ser com um funcionário que foi mandado embora. Pode ser com uma pessoa que, inclusive, foi prejudicada em algum momento da vida. Tem histórias que a gente já ouviu de, às vezes, haver uma injustiça na empresa e a pessoa, ela simplesmente ficou quieta, ela simplesmente se calou, ela simplesmente deixou. Às vezes a pessoa foi mandada embora, às vezes a pessoa ficou lá marcada com, você fez isso. Não, não fiz, eu não fiz, né? Eu não. E a pessoa ficou em silêncio. E isso nunca morre. Ele tinha pendências aqui de 20 anos, pessoal. 20 anos. 20 anos que ele foi passando por cima e vivendo. E, não, isso ficou para trás, daí faz tempo. Não, vai acertar. Então, para prosperar, nós precisamos fazer os ajustes necessários. Fala comigo, para prosperar, eu preciso fazer aquilo que é exigido, aquilo que é necessário. E olha só, essa era uma pendência, o Labão era uma pendência. E agora tinha uma outra pendência tão grave quanto aquela, mais antiga ainda, que era o de Esaú. Olha aqui o que diz aqui no 32. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú na região de Seir, território de Edom. E lhes ordenou, vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú. Assim diz teu servo Jacó, morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envia agora essa mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe, fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Imagina só, imagina a pressão. Sabendo do que tinha acontecido, sabendo do que ele tinha causado no irmão dele,
Agora o homem vem com 400 homens. Não voltaram falando, tá tudo certo, relaxa. Não, fomos até seu irmão e ele está vindo para cá. Imagina quando você tem uma situação e parece que é, ixi, meu Deus, para que eu fui mexer com isso? Para que eu fui tocar nesse assunto? Eu fui lá, fui mexer, fui perguntar, fui me informar, fui reparar, fui fazer o que é certo. E ficou pior. Deus permite situações assim, pessoal. Às vezes quando você quer ter uma boa atitude, vamos lá, vamos ajustar, fica pior. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía. Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, pois você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Então Jacó ainda tinha os sinais do enganador. E não dava para ele atravessar para essa nova fase da vida dele, que aqui representava esse vale, o vale de Jaboque, sendo aquela pessoa. Isso precisava sair. Da última vez que alguém perguntou o nome dele, ele mentiu. Ele enganou. E agora o Senhor pergunta para ele: qual é o seu nome? Eu sou esse, sou um enganador. O que puxa o outro para trás? O que passa o outro para trás? Então a gente precisa parar, pessoal, olhar para nós e ver quais são as nossas mentiras. O que a gente conta para nós mesmos? Que não dá para o Senhor nos colocar, atravessar um rio, para numa outra fase, contando as mentiras. Quais são as situações antigas que ainda são impeditivos para uma vida diferente? O que no seu caráter, nos seus hábitos, na sua forma de falar, você percebe que isso é um atrapalho na sua vida? Que às vezes você pode até colocar como algo: nossa, eu já mudei tanta coisa, eu já tirei tanta coisa, eu já ajustei tantas coisas, mas ainda continua carregando aquela situação. Como ser feliz se eu sei que eu prejudiquei uma pessoa? Como prosperar se há pessoas que eu ainda sei que eu tenho pendências, que eu ainda tenho débitos, tenho dívidas, tenho situações mal resolvidas? Como ser feliz se eu ajo ainda com imaturidade? Se eu ainda ajo como ímpios agem? Se eu ainda ajo com orgulho? Se eu ainda ajo levando peso para as pessoas? Como ser feliz se eu ainda sou aquele que tira a paz das pessoas? Que a minha presença talvez traz angústia para a vida das pessoas. Como ser feliz assim? Como prosperar se a minha alma ainda é amargurada? Lembra daquela passagem? Eu desejo que você vá bem e que a sua alma prospere. Uma alma próspera é uma alma que está limpa, perdoou, quer que você vença, quer que o outro cresça. Não tem aquela coisa: não, eu vou aqui segurar, não quero, não vou contar tudo, não vou passar, não vou ajudar, porque ninguém me ajudou, ninguém me fez isso, eu também não vou fazer. Não, essa é uma mente velha.
Como viver algo novo carregando uma mente velha? Então, as perguntas precisam ser feitas e a gente precisa buscar as respostas. Como ser feliz se eu tenho reparações a ser feitas? Como eu vou crescer se eu ainda sou uma criança nas emoções? É aquele exemplo, a gente não dá uma chave de um carro para uma criança. Então como é que Deus vai me dar a chave de algo grande se eu ainda sou uma criança? Se eu perco a minha paz rápido, se eu desanimo rápido, se eu brigo rápido, se eu começo as coisas e paro rápido, eu não tenho consistência. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Agora eu quero estar bem, agora eu não quero estar bem com ninguém. Agora eu quero isso, agora eu também estou achando difícil demais, eu vou parar. Isso é coisa de criança. Criança que quando começa a ficar difícil, ela fala, eu não consigo. Não é que ela não pode, ela simplesmente desiste. Então nenhuma restauração, a gente está falando, né? Quais são os muros da sua vida? Estamos finalizando. Quais restaurações que são necessárias acontecer? Ok. Então a primeira reparação, o que foi? Foi ali da mente das pessoas. Neemias restaurou as muralhas de Jerusalém. Mas a reparação que ele precisou fazer era das cabeças. Eles ainda se viam como coitados, como frágeis judeus. Quando nós não somos frágeis. Então nenhuma restauração vai acontecer se eu ainda acredito em mentiras. Então, qual é a nossa identidade? O nome é identidade. Qual é o seu nome? Ele disse, Jacó. Então qual é a sua identidade? Quando alguém olha para você, ela diz o que sobre você? Aqui chamavam ele, você é o enganador. Você é o que passa os outros para trás. Qual é a nossa identidade? Enquanto eu não trouxer essa consciência sobre quem eu realmente sou, pessoal, a gente não sai do lugar. Enquanto eu falar aquela frase pronta, sabe aquela frase que as pessoas falam? Não, mas eu fiz meu melhor. Ela já botou um teto. Você já ouviu pessoas que vivem caindo nos mesmos erros, ela vive falando, não, mas eu fiz o meu melhor. Não, mas o meu melhor não é o bastante. Porque eu posso me acostumar com um sistema e me convencer que aquilo é o meu teto. Pronto, eu fiz o meu melhor, acabou. Então é perda de tempo. Jacó não fazia o melhor dele? Sim ou não, pessoal? Fazia. Ele estava lá, ele mesmo disse, o Labão não refutou isso. Ele falou, quando tinha algum problema, algum animal pegava uma das ovelhas, eu dava conta disso. Por quê? Porque estava na minha responsabilidade. Então ele fazia o melhor dele, mas ele continuava sendo um enganador. Eu posso dar o meu melhor, mas eu posso continuar sendo um mentiroso. Eu posso continuar sendo um hipócrita, eu posso continuar sendo uma pessoa que vive por imagem, eu posso dar o meu melhor, mas desalinhado de Deus ainda. Então qual é a sua identidade? Como é que Deus pode fazer algo novo na minha vida se eu não aceito a mudança? Não tem gente que vive na negação? Ele não aceita que ele é um funcionário ruim. Ele não aceita que ele é um pai ruim, uma mãe ruim, um marido ruim. Ele não aceita que ele não tem tido um posicionamento firme em Deus. Ele não aceita. Ele fica naquela negação. Não, mas eu dou o meu melhor. Não, mas você não me entende. Não, mas eu estou fazendo o meu máximo. Espera aí, não é nada disso que a gente está falando. É algo profundo. É algo interno. Eu tenho que aceitar, tenho que analisar e entender, parar com a negação. Espera aí, eu não tenho sido um homem de Deus mesmo. Não, eu tenho sido uma pessoa difícil mesmo. Não, eu tenho sido um mentiroso. Eu minto para mim. Eu me convenço de mentiras. Eu digo que não dá, que eu não consigo, eu não vou fazer isso, eu não vou me submeter àquilo. E o Senhor quer que a gente se submeta. Submeta-se a Ele, submeta-se à palavra dEle. Então chegou aquele momento, aquela encruzilhada, aquele momento de grande pressão na vida de Jacó. E ele assumiu, tá bom, sou eu sou o Jacó, sou o enganador. Pronto, eu sou esse. Naquele momento, pessoal, ele se libertou. Naquele momento, ele mostrou a Deus aquilo que Deus queria dele. Agora sim, Jacó. Agora sim, Jacó, agora você falou a verdade,
eu sou essa pessoa cabeça dura, eu sou essa pessoa difícil, eu fui muito tempo essa pessoa teimosa, eu fui durante muito tempo essa pessoa incrédula, recebi a palavra, mas a palavra não mexia comigo, eu me tornei um religioso apenas. Não faz sentido. Agora sim o Senhor pode fazer algo novo na minha vida. Agora sim eu posso ser o campeão. Agora eu posso crescer. Agora o Senhor pode me colocar numa posição diferente, porque agora eu assumi que eu tenho sido uma coisa que eu não quero ser mais. Então, naquele momento, pessoal, Jacó decidiu colocar um basta. A gente tem que botar um basta em muitas coisas na nossa vida. Basta de ser esse velho homem. Basta de ser esse enganador. Basta de ser esse fujão. Basta de ser essa pessoa oscilante. E a gente tem que assumir a nossa responsabilidade. Perceba, pessoal, que muitas pessoas, a maioria das pessoas, ela está envolvida com guerras erradas. O problema dela é com as pessoas, o problema dela ela reclama das coisas, reclama de tudo. Ela só não olha para ela. A Bíblia nos diz isso, a nossa guerra não é contra pessoas, é contra o diabo. Mas a pessoa faz, às vezes, do irmão, faz, às vezes, do cônjuge, um inimigo dela. Então são guerras inúteis, que a gente precisa parar e analisar. A gente não pode ficar buscando culpados, minha vida está assim por sua causa. A minha vida está assim porque eu não tive isso. A minha vida está assim porque me fizeram aquilo. Não, chega. Vamos parar de culpar as pessoas. Não vamos culpar ninguém, na verdade. Nem o diabo. Tem gente que adora culpar o diabo. O diabo não é culpado de tudo, não. A culpa, muitas vezes, é que eu fico guardando, colocando as coisas debaixo do tapete. Eu não faço a limpeza. Eu estou sempre, botando um lençol em cima de um monte de entulho, para ver se eu escondo. Sabe igual às vezes as pessoas fazem, ela está com o sofá todo velho, todo rasgado, ela vai lá e bota uma capinha. Aquele sofá continua velho, ele continua com rasgos, ele continua quebrado, mas eu estou escondendo, estou maquiando uma situação. Então eu estou maquiando aqui que meu casamento está tudo bem, eu estou maquiando aqui que minha vida financeira está tudo uma maravilha, eu estou maquiando que eu sou um homem de Deus. O importante é parecer que está tudo lisinho, tudo certinho, tudo organizado. E aí a energia que a gente gasta está desalinhada, que poderia ser uma energia para crescer, que poderia ser uma energia para agradar a Deus, que poderia ser uma energia utilizada para se tornar aquela pessoa. E eu estou usando apenas para parecer aquela pessoa. Deus, pessoal, quer a gente igual o Jacó, que ficou manco. Jacó era bom para correr, era bom para fugir, era bom para fazer as coisas do jeito dele. Agora Deus deixou ele manco. Agora não dava mais para ele correr. Se não fosse a misericórdia de Deus, ele não escapava de ninguém. Mas muitos, o que muitos perdem? Porque elas querem ser independentes de Deus. E Deus nos quer dependentes dele. Tem gente que depende da opinião das pessoas, tem gente que depende da imagem, tem gente que depende do favor, do que alguém vai fazer por ele, mas não depende de Deus. Tem gente que quer viver independente. Deus está aqui, eu estou lá. Quando eu precisar de alguma coisa, eu venho aqui, peço e vejo, e me submeto, e me quebranto. Aí, a hora que eu estou bem, eu paro. É a vida de muitas pessoas. Não priorizam a Deus, não dão ouvidos à palavra, não acreditam, porque a gente faz aquilo que a gente acredita. Agora ele estava manco, agora ele dependia de Deus. Agora, se não fosse Deus, o Labão pegava ele, o Esaú pegava ele, qualquer um pegava ele. Um animal podia pegar ele agora, porque ele já tinha uma limitação. E assim tem que ser a nossa vida. Não vai dar para a gente fugir de quem nós somos. A gente pode fugir de enfrentar, como ele fez. A gente pode fugir de enfrentar os desafios, mas não vai dar para fugir, você não foge de você. Você pode enganar todo mundo. Eu posso enganar todo mundo. Mas Deus está vendo. E eu sei.
Eu sei que eu não sou esse espiritual que eu digo que eu sou. Eu sei que eu não sou esse corajoso que eu digo que eu sou. Eu sei que eu não sou essa pessoa nota 10, que o erro está no mundo, que eu digo que eu sou. Eu só não quero admitir. E são essas mentiras que a gente precisa se libertar e ter uma leveza para a gente se tornar um campeão. Aqui no 33, olha só. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço, e o beijou, e eles choraram. Imagina a cena. Mandou a família toda e vê o Esaú correndo para frente, para cima dele. Imagina o coração do Jacó, achando que, meu Deus, ele está vindo com tudo aqui. Então Esaú, mas presta atenção no como Deus trabalha. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são esses? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último, chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Que ele foi mandando presente para acalmar a ira do Esaú, né? Por que você fez isso? Qual o seu propósito? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceita esse presente da minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que preciso. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: vamos juntos, pessoal, vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. E eu acompanharei. Vamos seguir em frente. Agora dá para seguir em frente. Veja, uma pendência de 20 anos, uma âncora de 20 anos no pé dele. Ele planejou o pior, o Jacó planejou o pior, mas Deus sempre planeja o melhor, pessoal. Ele planejou o pior, ele botou todo mundo, foi mandando presente, ele foi botando a família dele para quebrantar, ele botou todo mundo, para ver se até que chegasse a vez do Jacó, o Esaú já estaria quebrantado. Ó, me mandou presente, ó, ele tem um monte de filho, ele é um pai de família, né? Deixa eu ver, deixa eu analisar. Mas Jacó se preparou para o pior. Mas Jacó agora é Israel. Naquela noite, naquele vale, ele sofreu a metanoia. Ele sofreu arrependimento. Ele nunca se curvou a nada. Ele fazia do jeito dele. Agora ele se curvou 7 vezes. Um dia ele enganou Esaú, agora ele honrou Esaú. Agora ele estava honrando aquele homem. Porque agora ele não é mais Jacó. Ele não é aquele que passa os outros para trás. Agora ele é um campeão. Ele é aquele que luta as boas batalhas. Agora ele estava envolvido com a boa batalha, com a boa guerra, com a boa luta. Agora ele não tinha mais um inimigo ali, ele não tinha mais alguém que vinha rancoroso contra ele, porque agora ele mudou, ele se arrependeu. Veja, ele fez o pior plano, mas Deus sempre faz o melhor plano. Deus prepara as coisas como elas devem ser, pessoal. Então a partir daqui, a partir desse momento que ele mudou, a mudança não foi de Esaú, a mudança foi de Jacó. A partir da mudança do Israel,
as coisas fluíram muito melhor para ele. Então há momentos, pessoal, que a gente vai ter que se curvar. Que a gente vai ter que honrar pessoas, honrar situações que talvez um dia a gente não quis. Uma vez, um tempo, a gente achou que o outro não merecia, ou por orgulho mesmo. Não vou dar o braço a torcer. São bobagens. Honrar, muitas vezes, o cônjuge. Honrar a esposa, honrar o marido. Honrar os pais. Honrar a Deus. Talvez em alguns momentos, a gente não honrou a Deus. Então, a gente tem que honrar a Deus. Isso mostra uma grandeza interna. A grandeza em reconhecer pessoas que um dia apoiaram, que podem ter errado, mas não tira o mérito de ter feito coisas boas. Então chega um momento que a gente precisa acertar as coisas. Há um momento determinado para cada coisa, mas às vezes, certos enfrentamentos, a gente nunca chega àquele momento, né? Não quero enfrentar aquilo. Não vou resolver isso com aquela pessoa. Não, o que ele me falou... Aquilo que ela me fez, eu nunca vou perdoar, nunca. Olha a palavra, tem gente que fala assim, eu nunca, isso não. São essas coisas que levam muitas pessoas para o inferno. Porque ela se convence que Deus vai passar por cima de valores, de princípios e da palavra dele. Não, Deus não pode passar. Eu posso passar, mas Deus não vai passar. E a minha vida não vai andar enquanto eu não estiver alinhado, porque a promessa, a palavra do Senhor, ela cumpre um propósito. A promessa, ela é condicionada à obediência. E Jesus falou, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Então, se eu amo o Senhor, eu vou ter que me submeter, eu vou ter que me curvar. Então, veja, aquilo que era para ser uma tragédia, quando Israel tomou a decisão, Deus preparou tudo bonitinho, ó. Deus foi preparando o coração. Deus prepara a pessoa certa na hora de você falar. Então não tem o que temer. Se eu estou aqui alinhado, querendo, Senhor, ó, o Senhor está vendo. Eu quero alinhar as coisas. Pode começar numa coisa tensa, como a gente falou agora há pouco. Ó, eu estou indo aqui, eu quero mudar de vida. Está vindo com 400 homens, parece que está ficando pior. Mas o Senhor vai preparando, prepara os corações, quebranta os corações. Ó, às vezes você está esperando uma reação da pessoa, a pessoa tem uma reação como é de Esaú. Nossa, surpreendente. Correu, abraçou, beijou, chorou. E ele pensou, ele vai me matar, ele vai me bater. Ele está vindo com 400 anos para exterminar minha família. Olha o que diz aqui em 2 Coríntios 1. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Então, para cada promessa, há um amém. Amém é o quê, pessoal? Uma concordância. Um assim seja, uma concordância. Então, o amém é, eu concordo com a bênção de Deus. O que às vezes as pessoas fazem? Ela concorda com a maldição. Você já ouviu pessoas, ou talvez você já falou isso também, algo deu errado com você? Algo deu errado, ali você esperava algo, o que você fala? Amém, né? Fazer o quê? Você concordou com o problema, você concordou que aquilo tem que continuar daquele jeito. Não, a gente só dá amém, concorda com as vitórias. Então, se eu tenho uma promessa do Senhor, mas ela não está se cumprindo na minha vida, a resposta está aqui. Eu estou vivendo sem dizer amém ao Senhor. Eu tenho uma promessa, para cada promessa tem um amém de Deus, mas o meu amém, a minha concordância com o Senhor. E dizer que Deus é meu rei, Deus é o meu ajudador. Esse tem que ser o nosso amém. Às vezes a gente está vivendo sem fazer as devidas reparações. A gente fala da promessa, da vitória, da conquista, do progresso, mas eu não estou ouvindo as outras mensagens, as outras palavras que o Senhor tem para mim. Às vezes eu estou carregando pendências com pessoas, pendências comigo, não quero lidar com coisas internas e pendências com Deus. Então, meus queridos, a gente precisa parar e reparar as coisas, reparar o nosso altar espiritual, reparar o nosso altar espiritual para restaurar a nossa vida espiritual. A gente tem que parar e reparar, por exemplo, a nossa relação com a nossa família, com a esposa, com o marido, com o filho.
para restaurar a nossa casa. Lembra que a gente falou essa semana da casa firme? Semana passada, na verdade. Então a gente precisa reparar pontos nos relacionamentos para restaurar a nossa família. A gente precisa parar de fugir das coisas e repará-las. Então chega dessa mentalidade bagunçada que eu vou ver depois. É o que a gente falou esses dias, né? Quando você não quer resolver uma coisa, você fala, eu vou ver. Você não bota uma data, você não bota um prazo, você não bota uma força naquilo. Quando às vezes alguém te pede alguma coisa, você simplesmente fala, tá, vou pensar. Você não vai pensar. Não, eu vou ver. Você não vai ver. Você não está disposto a fazer aquilo. Porque quando você quer, você fala, eu vou, segunda-feira eu estou lá, hein? 3 horas eu te encontro lá, hein? É assim, você bota força naquilo. Mas quando eu não quero, depois eu penso nisso. E de pensar isso depois, deixa para depois, 20 anos se passou aqui na vida do Jacó. Por quê? Por problemas que ele mesmo criou. Então, posso viver nessa negação, eu sou enganador, mas eu não admito. Eu vivo envolvido com coisas que estão roubando a minha energia. Então vamos parar e analisar, pessoal. O enganador aqui são muitas coisas. O que rouba a sua energia? O que rouba o seu tempo? O que rouba a sua paz? O que rouba, o que está impedindo muitas vezes de Deus fazer essa restauração? Qual a reparação que precisa ser feita para que haja essa restauração? Uma reparação de 20 anos para que houvesse uma restauração familiar. Deus quer fazer, pessoal, mas Ele não pode fazer nada sem a minha participação. A palavra diz que nós somos cooperadores de Deus. Eu posso ter todas as promessas como nós temos, mas se eu não dou os passos que eu tenho que dar, Deus não tem como agir na minha vida. Então a gente sempre vai ter duas escolhas. Ou a de viver do mesmo jeito, ou a de cooperar com Deus. Desistir não vai resolver, só vai piorar. Ficar segurando as coisas, guardando mágoa, jogando para depois, procrastinando, só vai atrasar minha vitória. Jacó levou 20 anos para limpar a vida dele. Tem gente que está levando 30, está levando 40 anos. Tem gente que vai morrer sem limpar a vida. E ele já tinha a palavra, ele já tinha a promessa. Mas ele era o mesmo enganador. Então aqui Jacó não podia falar, eu não sei o que fazer. É igual ao nosso caso aqui. A gente pode ter palavras, direções, promessas, mas aceitar e decidir continuar sendo um enganador. Então, se eu quero uma vitória na minha vida, a palavra fala demais sobre isso. Eu preciso da renovação mental. Se não houver renovação mental, não há vitória. Vamos juntos, por favor. Se não há renovação mental, não há vitória. Se não houver renovação mental, não há vitória. E não há vitória apenas sendo um religioso. Não importa eu dizer, não, eu estou na igreja, eu busco a Deus desde que eu nasci, eu fui apresentado na igreja, não, eu estou há 10 anos, há 20 anos, não tem vitória. Dizendo que a gente não faz muitas coisas que a gente acha que é o problema. Não, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu não traio minha esposa, eu não engano as pessoas, ok, mas tem coisas muito mais profundas do que isso. Então não dá para falar, não, eu vou vencer, Deus vai me abençoar porque eu não faço esse monte de coisas que eu acho que é o problema. Mas tem um monte de coisas que são problema, mas eu não vejo como problema. Tem gente, pessoal, que infelizmente vai morrer com a mesma cabeça. E vai só falar, minha vida foi de muita luta, de muito sofrimento. Você já deve ter ouvido isso. Minha vida só foi sofrimento. Por quê? Quanta coisa que ela foi botando para debaixo do tapete. Quanta coisa. Que luta a gente sempre vai ter. Mas uma vida inteira de sofrimento, não. São ciclos que a gente vai passando. Então muita coisa, a gente que vai botando, vai segurando, não, eu não vou aceitar, não vou mudar, não vou, tá bom. Vamos dar mais uma volta na mesma montanha. E assim vão se passando os 40 anos no deserto. Ela nunca entra na terra prometida, ela nunca rompe de verdade, porque ela está sempre andando nos mesmos caminhos. Ela não muda a rota da vida dela.
Ela não segue o caminho que Deus está falando, ela fica lá no mesmo jeitinho. E ninguém é digno de dó. Tem gente que se faz de vítima, né? Não é para ser assim. A pessoa se coloca como vítima, ela fala que para ela foi mais difícil. Cada um vai ter uma história. Cada um, se você parar e analisar e perguntar, cada um tem uma história. E quem é que vai poder dizer, não, a minha história é pior que a sua, a minha luta foi maior do que a sua? Não, cada um estava vivendo ali, situações difíceis. Então a gente precisa parar, admitir, reconhecer e ajustar o rumo da nossa vida. É aquilo que a Bíblia fala, né? Desaprender e reaprender o padrão correto. Desaprender aquela identidade que eu recebi do meu pai, da minha mãe, e assumir a identidade de Cristo. Então vamos desaprender. O Senhor nos dá graça. Depois que o Israel agiu, depois que todas aquelas pendências foram resolvidas, a vida dele fluiu leve, fluiu de uma forma diferente. Então o vale, pessoal, o vale do Jaboque significa o quê? O recomeço. Vamos recomeçar. Vamos viver esse novo de Deus. A gente falou esses dias de Jeremias 33. Clame a mim e eu te responderei. E mostrarei coisas grandiosas que você não conhece. Coisas novas, pessoal, coisas que você não conhece. Mas como é que Deus vai me colocar em algo novo, algo grande, algo que eu não conheço, se eu não tenho fundamento, se eu não tenho base, se eu não tenho caráter, se eu não tenho alicerce? Então, para viver esse novo, eu preciso da base. Lembra naquela passagem que fala que o fundamento é Cristo? Aí o que eu uso para construir pode ser ouro, pode ser prata, como pode ser madeira, feno e palha. Então, a base vai ser sempre Cristo. Eu posso dizer, não, eu conheço a palavra, eu tenho a base. E aí, com o que eu vou construir agora? Com alicerces fortes, com materiais nobres, ou eu tenho um bom alicerce, que é Jesus, mas eu continuo construindo com coisas frágeis. Ou seja, uma vida de instabilidade, uma vida guiado por sentimentos, quando essa vida deveria ser guiada pela fé e pela palavra. Então, vamos recomeçar. Vamos trazer para a nossa vida, Senhor, o que é esse recomeço para mim? É na minha vida espiritual, é no meu casamento, é no meu relacionamento com meu pai, meu relacionamento com meu filho. É aquela pessoa que eu estou ali sem falar com ela, ou aquela pessoa que eu prejudiquei, eu não tenho como ir à frente, seguir em frente com essa pendência, com aquela pessoa, com aquele problema, com aquela situação que não foi mudada, não foi resolvida. Talvez eu nem entrei em contato, eu nem busquei um meio. Às vezes não é uma pessoa, às vezes é uma circunstância. O que é? Vamos trazer essa consciência, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza, com seu propósito nas mãos. Feche seus olhos, por favor. Vamos parar. Vamos parar e analisar. Jacó era um enganador. Será que a gente tem se enganado de alguma forma? O Jacó não abria mão das coisas que ele queria, mas ele fazia de uma forma errada. Não abra mão da sua vitória. Não abra mão da sua bênção. Mas para e veja. O que ainda está em aberto? Qual o débito? Qual a dívida? Seja espiritual, emocional, financeira até, que não foi quitada, não foi ajustada, não foi resolvida. Vamos lutar, mas vamos lutar junto com Deus. Antes o Jacó lutava, agora ele luta com Deus. Agora a luta com ele, agora ele é o Israel, agora ele é um campeão com Deus. Às vezes a gente luta sozinho muito tempo, por isso que a gente se desgasta. Luta na carne, e a gente vai perder. Porque se a nossa guerra é uma guerra espiritual, e eu estou lutando só na força do braço, quem é que vai ganhar, pessoal? Vai ser o diabo. Porque é quando Jesus fala, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Chega de lutar sozinho.
Vamos reparar as coisas. Para viver a plenitude de Deus, a gente não pode ficar deixando coisa para trás. Amém é concordar com Deus. Não tenha mais o hábito, se você tem, de simplesmente falar, não, amém, amém, não deu certo, amém. Essa pessoa não muda, fazer o quê? Amém. Não, está amarrado. Em nome de Jesus. Vamos falar assim, mas não. As pessoas podem falhar, mas Deus não vai falhar. Então, ciente disso e crendo nisso, para hoje e começa a fazer as suas reparações para que Deus restaure aquela situação que você precisa. Chega de carregar âncoras, pessoal. Isso é muito sério. Às vezes injustiças que foram feitas, palavras ditas, maldições lançadas, relacionamentos desajustados, pessoas que talvez foram afetadas por atitudes suas, promessas que não foram cumpridas, eu não sei. O que o Espírito Santo está falando com você hoje? O que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração? Deus quer cumprir as promessas feitas a você. Então diga amém a Deus. Sim, Senhor, amém. Eu vou fazer o que é necessário, eu vou agir com força, com estabilidade. Jacó tinha erros de 20 anos, ele continuava fazendo as mesmas coisas. Então veja que enquanto não houver uma consciência, não adianta, vai passar 30, 40 e não vai acontecer, não vai ter mudança. Pode ser que ainda tenha muita coisa que a gente está fazendo do mesmo jeito, sabendo que não funciona, sabendo que vai dar errado, sabendo os resultados que a gente já colheu sobre isso, mas ainda mantém uma mente rígida. Então vamos fazer como ele, vamos nos humilhar, vamos nos curvar, vamos nos humilhar a Deus. Há coisas que só você talvez, você e Deus que sabem. Talvez coisas que ninguém nunca ouviu, ninguém nunca viu, ninguém nunca pegou, mas você e Deus sabe. Então não finja que vai passar de repente, não finja que não é com você, tome as suas decisões, não deixa para amanhã. De amanhã em amanhã, muitos perdem a vida inteira, morrem e não resolvem as pendências. Você só vai ter mais perda de tempo. Então, traga para a sua vida. Qual o seu Jacó? Qual o seu nome? É o que mente, é o que engana, é o que manipula situações, é o que vive de imagem, é o que ainda carrega o orgulho, que nunca se humilha. Não, eu nunca me humilharia para aquela pessoa, nunca faria isso para aquela pessoa. Coloque-se como servo. Não fala mais assim, não. Não siga da mesma forma. Acerte as pendências hoje. Saia daqui o campeão. Saia daqui o campeão com Deus. Saiba que o mais sábio, pessoal, o mais maduro, é o mais humilde. Deus levanta os humildes, pessoal. Deus levanta aquele que quer agradar a Deus. Não é aquele que acha que está podendo. Esse é o coitado. Esse é um coitado, esse é o que é envergonhado, esse é o que é humilhado por Deus, porque Deus se opõe aos orgulhosos. Mas saia daqui sendo esse humilde, esse que quer agradar o Senhor, que faz para agradar o Senhor, a gente tem que submeter as situações, pessoas. Saia daqui o campeão. Saia falando diferente. Agarre esse recomeço. O Vale de Jaboque é o Vale do Recomeço, para Deus te colocar num tempo novo. Fale com Deus em nome de Jesus. Fale com Ele. Deus ajudou Jacó em cada detalhe, em cada restauração. Deus vai te ajudar também. Deus vai te dar graça. Deus vai preparar corações. Deus vai derramar favor sobre a sua vida. Apenas obedeça. Sai daqui, sem nenhum peso, sem nenhuma pendência. Fale com o Senhor, abra sua boca, encare essas situações, encare cada momento, cada desafio. Você conhece a palavra. Não viva uma vida dupla. Não viva uma vida dupla. Não ignore os chamados de Deus. Não ignore aquilo que o Senhor está falando para você nessa manhã. Lute pela sua vida. Lute pela sua fé.
Lute pela sua credibilidade. Lute. Não passe por cima mais da palavra de Deus. Deixa Deus ministrar seu coração. O que o Senhor está falando no seu coração? Deus quer liberar bênçãos para a sua vida. Toma posse delas, Senhor. Eu quero tomar posse dessas vitórias, meu Pai, desse progresso, desses avanços, meu Pai. Então dê seus passos. Sem reparação não tem restauração. Dê seus passos de fé hoje. Dê seus passos de fé em nome de Jesus. Fala com cada um aqui, meu Pai. Vai tocando os corações, meu Pai querido. Vai tocando os corações em nome de Jesus. Vai tocando os corações. Fale com o Senhor, abre o seu coração. Meu Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso de graça, Senhor, para ter este rompimento, para fazer isso, meu Pai, para encarar essa situação, para reparar aquela situação, talvez de 10, de 20, de 30 anos, eu não sei. Tome suas decisões. Agarre a sua oportunidade. Agarre a sua oportunidade. Não saia da mesma forma. Deixe o Senhor falar ao seu coração. Do primeiro amor por ti, não quero que em mim se pecar. O desejo de te adorar, vem, Senhor, vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Eu quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim. Vai falando aos corações, meu Pai. Vai derramando a sua graça, do seu favor sobre cada um que está aqui, Senhor. Abençoa, Senhor. Eu te peço que possamos, meu Deus querido, neste dia, entender, meu Pai, de uma vez por todas. Não entender da boca para fora, mas entender, meu Pai, com a metanoia. Entender, meu Pai, com o nosso espírito, com nossa mente, com o nosso coração alinhado ao Senhor, meu Pai. Eu te peço, fala a cada um, meu Pai. Fala aos corações, fortaleça, meu Pai. Às vezes são situações antigas, meu Pai. Às vezes são situações que ela sempre teve uma dificuldade para lidar com aquilo, Senhor. Mas que ela creia agora. Que ela confie, meu Pai, que assim como o Senhor quebrantou o coração de Labão e o coração de Esaú, Senhor, que o Senhor vai quebrantar aquele coração e aquela promessa, Senhor, de que jamais aquilo seria resolvido. Que isso seja eliminado, meu Pai, que essa pendência seja eliminada da vida de cada um de nós, Senhor. Que nós não venhamos carregar mais pesos inúteis, pesos desnecessários, Senhor. Que nós possamos aqui, meu Pai, entrar num novo tempo. Jacó só pôde entrar naquele novo tempo quando ele se tornou Israel. Quando ele entendeu que não dava mais para seguir daquele jeito. Relacionamentos desgastados, um caráter ainda deformado, uma autossuficiência maligna. Aí o Senhor precisou torná-lo manco. Agora ele precisava depender do Senhor, meu Pai. Não tinha mais a autossuficiência de Jacó. Agora tinha a dependência do Senhor. Agora não tinha mais coisas que ele tinha saído pela porta dos fundos, não. Meu sogro está tudo resolvido. Com meu irmão está resolvido. Com Deus está resolvido. Agora eu sou um campeão com Deus. Eu luto com Deus. Eu luto com Deus, não luto sozinho. Eu não faço as coisas do meu jeito, eu luto com Deus. Então tome essa decisão. Tome essa decisão de lutar com Deus. O Senhor vai me dar graça, meu Pai. O Senhor vai me dar força para resolver essa questão, essa pendência na minha vida. Talvez pendências de 10 anos, 20 anos. Talvez coisas que só você e Deus que sabem. Talvez coisas que até você tinha esquecido.
Mas hoje o Senhor está te lembrando, não ignore. Não ignore as coisas que o Senhor traz à nossa memória. Não ignore aquilo que Ele já falou em outros momentos, mas talvez não havia ainda um preparo mental e espiritual, mas agora você tem. Você diz amém para Deus. Você diz amém para a palavra. Você diz o amém para o progresso, para a bênção. Você diz amém para a paz. Você diz amém para a coisa certa, para a vitória. Nunca mais diga amém para a derrota, nunca mais diga amém por algo que deu errado. Não concorde com aquilo, mas lute. Lute com a fé, lute com as armas espirituais. Persiga essa grandeza do Senhor. Persiga essa grandeza que o Senhor tem colocado no seu coração. O mais maduro, pessoal, é o que mais cede. O mais humilde é o que mais cede. Veja Jesus. Aprendam de mim que eu sou manso e humilde de coração. É isso que Ele nos ensina. A humildade. Olha como Ele foi honrado. Como Ele foi exaltado. Porque Ele submeteu a palavra. Então a gente não vai aqui submeter a pessoas. A gente se submete à palavra de Deus e nos faz ter a atitude certa diante das pessoas. Porque o único que nós temos que nos dobrar é diante de Deus. Mas muitas vezes diante de Deus, nós precisamos ajustar as coisas, mostrar Cristo às pessoas. Não mostrar mais um duro de coração, não mostrar mais um ímpio nas palavras, mas uma pessoa pesada, rígida, mas uma pessoa quebrantada pela palavra, pelo Espírito Santo. Eu te peço, Senhor, ajuda cada um de nós, que a sua palavra tenha vindo e tocado, impactado cada um de nós, Senhor. Dá visão, dá discernimento, derrama da sua graça e do seu favor sobre nós, Senhor. Que ao sairmos daqui, meu Pai, nesta manhã, neste domingo, Senhor, que o Senhor encontre aqui corações quebrantados. E que já hoje, Senhor, aquilo que nós podemos fazer, de ajustar, de alinhar a nossa vida, que nós venhamos a dar os passos certos. Que a gente não venha mais, Senhor, em nenhum momento da nossa vida, carregar mais o padrão antigo de Jacó, mas agora o de Israel. Aquele que se humilha diante do Senhor, aquele que quer acertar, que quer mudar e que não mede esforços para vencer e para agradar o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós apresentamos, meu Pai, os nossos projetos, as nossas questões, meu Pai, e nós cremos exatamente nisso, Senhor, que a partir do momento que nós repararmos aquilo que o Senhor está exigindo, essas restaurações vão fluir de uma forma totalmente nova e diferente. Essa é a nossa fé, Senhor. É isso que nós cremos. Estamos aqui para agradar o Senhor e não mais para agradar a nossa carne, que só nos leva a algo ruim. Porque é da carne, a carne não produz nada que presta. Então nós estamos aqui, meu Deus, construindo coisas sólidas no Senhor. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco, que sua palavra continue falando aos nossos corações e que o Senhor venha continuar trabalhando em cada um de nós, com a mente alinhada, com o espírito alinhado, nos ajude em tudo, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém.